Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado estadual Léo Portela, do PL, ele que é presidente da Comissão de Transportes e Obras Públicas. Olá, deputado, é um prazer falar com o senhor mais uma vez aqui na Rádio Super. Bom dia, sempre um prazer estar com vocês. Deputado, acho que o assunto de hoje não poderia começar diferente, a não ser em relação à polêmica, né, envolvendo o governo de Minas, mais especificamente a Secretaria de Estado de Saúde e a cobrança por parte da Assembleia na pessoa do presidente da casa, Agostinho Patrus, que diz que a Assembleia não vai deixar, né, como está a questão da vacinação de 500 funcionários, de 500 servidores da Secretaria de Saúde, incluindo o secretário Carlos Eduardo Amaral. Queria saber como é que o senhor está acompanhando o caso, quais são as conversas na casa e o que o senhor espera, inclusive a expectativa de que Carlos Eduardo Amaral seja demitido hoje. Eu estou acompanhando de perto desde o início das denúncias e não resta dúvida de que a CPI será instaurada. Já existem aí os nomes e as assinaturas necessárias para a instauração da CPI. O presidente Agostinho Patrus se pronunciou ontem de maneira muito contundente, mas o mais importante é que tanto o governo quanto a Assembleia estão unidos em busca de respostas e de esclarecimentos. Não existe nem do lado do governo, nem do lado da Assembleia, ninguém que faça uma defesa da não investigação. Então todos estão interessados na investigação, seja por meio da CPI, seja por meio da comissão especial que já existe na área, seja por meio de ações do próprio governo. Ontem o governador Romeu Zema se posicionou publicamente, exigindo explicações, exigindo os nomes das pessoas que foram vacinadas. Isso é mais importante. Todos os poderes estão mobilizados para que o caso seja esclarecido e a sociedade receba a resposta que merece, que é a resposta da verdade, da transparência e da seriedade com a coisa pública. Na opinião do senhor, deputado, a situação do secretário Carlos Eduardo Amaral ficou insustentável, depois inclusive do debate do qual ele participou ontem na Assembleia? É uma situação muito complicada, muito delicada. O secretário tem feito um bom trabalho em Minas Gerais no combate à pandemia. O governo conseguiu aí dobrar o número, praticamente dobrar, né, o número de UTIs em Minas Gerais, tem feito um bom trabalho de logística, de distribuição. Agora, com a aprovação da possibilidade de aquisição de vacinas, acredito que o governo pode dar um avanço muito grande nessa área. Então, é uma situação delicada. Não sei te dizer ainda se é insustentável, vai depender aí da resposta que ele dará. Certamente, se houver uma resposta no sentido de que houve uma vacinação indiscriminada realmente, se for confirmado oficialmente pelo secretário com a lista de nomes, ficará insustentável. Mas primeiro precisamos dessa resposta. Mas já foi confirmado, deputado, pelo secretário, inclusive usando aí a justificativa de que ele queria dar o exemplo fazendo essa vacinação. Mas a gente comentava isso há pouco aqui no Super N, inclusive com o nosso gestor de política, o Ricardo Correia, de que essa declaração pode ter complicado ainda mais a vida do secretário, uma vez que essa vacinação foi feita às escondidas, né? Ninguém ficou sabendo, através de uma denúncia que a imprensa decidiu divulgar. E aí que tudo veio à tona. Sim, sem dúvida. Não poderia jamais ter feito da forma que fez, às escondidas, mas quando eu digo no sentido de divulgar os nomes das pessoas, a lista. Ele ainda não entregou a lista, é isso que nós esperamos, a lista das pessoas que foram vacinadas, para que seja verificada a prioridade, a ordem, como foi feita essa vacinação. É isso que nós aguardamos. O governador também já solicitou que essa lista seja prontamente entregue pelo secretário. Bom, deputado, o senhor é presidente da Comissão de Transportes e Obras Públicas da Assembleia. Essa é uma comissão que a gente imagina que vai ter bastante trabalho agora no próximo biênio, diante do acordo feito pelo governo de Minas com a Vale. E nesse acordo nós sabemos que temos obras aí de mobilidade que são importantes para o estado, a questão do Rodoanel, a questão das melhorias na linha 1 do metrô, entre tantas outras obras, não apenas de mobilidade, mas são muitas as obras que estão previstas nesse acordo de quase 38 bilhões de reais.
Eu começo perguntando ao senhor, como presidente da comissão, qual a prioridade, como é que a comissão pretende fazer o acompanhamento dessas obras para evitar que elas se atrasem ou que elas até nem sejam feitas? Então, logo o trabalho passe pela Assembleia, o projeto passe pela Assembleia, o governador o entregou há alguns dias, então nós votaremos o projeto, então será realmente implementado e se dará início ao trabalho de reconstrução da região que foi afetada e de reconstrução, melhorias do Rodoanel e da linha do metrô. Então nós acompanharemos de perto a partir de então. Tão logo os convênios sejam assinados, a comissão atuará frequentemente e de maneira muito incisiva na fiscalização da execução desse trabalho, também chamando a participação popular, as pessoas que foram afetadas, porque as obras serão diretamente direcionadas, principalmente para as comunidades que foram afetadas. Então chamaremos a partir da possibilidade de audiências públicas, tão logo a Assembleia esteja aberta novamente à participação com audiências públicas nas comissões, chamaremos diversas audiências públicas para que, em tempo real, nós possamos ouvir a voz daqueles que precisam ser atendidos por esse acordo do governo com a Vale e também acompanhar, a partir do momento da assinatura dos convênios, a execução e o início e o andamento das obras. Deputado, a Assembleia, né? O senhor tem conversado com representantes das prefeituras, das cidades que serão aí afetadas ou terão parte do Rodoanel? Digo isso porque nos bastidores há algumas conversas de que as prefeituras não estariam satisfeitas com o que foi proposto pelo governo aí em relação ao Rodoanel, que vai ser construído com o dinheiro do acordo com a Vale. Algumas prefeituras falam que a obra não vai trazer benefícios, né? E que o governo estaria aí induzindo que essas prefeituras tivessem gastos também, mas numa obra que poderia ser feita de uma forma diferente, planejada de uma forma diferente. O projeto ainda está em início na Assembleia Legislativa. Ele receberá uma série de melhorias, uma série de opiniões dos deputados, uma série de emendas, e tudo isso será levado em conta, né? Certamente os prefeitos estarão em visita constante à Assembleia, procurando seus deputados, procurando os representantes regionais, para que eles ingressem com emendas para que o projeto, então, seja construído da maneira mais democrática possível. Foi apresentado um projeto inicial. Esse projeto certamente não será o projeto final. A gente está conversando com o deputado Léo Portela, do PL. Ele é o presidente da Comissão de Transportes e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e está conversando com a gente, além da situação da Covid, sobre o acompanhamento das obras que vão ser feitas com o valor que o governo acertou com a Vale de reparação em cima dos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho. O deputado, ainda sobre essa questão do Rodoanel, a Thalita destacava, há uma insatisfação nos bastidores de alguns prefeitos, e há alguns especialistas que dizem que talvez esse projeto do Rodoanel não vai tirar a quantidade de caminhões que as pessoas esperam do anel rodoviário de Belo Horizonte. Esse é um debate que a comissão do senhor pretende fazer, quer levar a fundo realmente, conhecer e entender a fundo esse projeto do Rodoanel, para evitar que de repente essa obra não tenha a eficácia que se espera dela, afinal de contas? Certamente que sim. O problema do Rodoanel, o problema do anel rodoviário de Belo Horizonte é um problema que está sendo constantemente debatido e visitado na Comissão dos Transportes e Obras Públicas da Assembleia. Então nós nos debruçaremos de maneira muito contundente sobre o tema e não adianta fazer uma obra se ela não resolver o problema, que é o problema do Rodoanel, melhor dizendo, um anel rodoviário extremamente perigoso, né, que já trouxe aí diversos acidentes, a perda de centenas de vidas, e se não houver uma resolução para o caso, certamente a comissão atuará oferecendo propostas e projetos e principalmente ouvindo a população a respeito do que pode ser feito ou do que deve deixar de ser feito. A expectativa para o início das obras se mantém, deputado, com aquilo que havia sido dito pelo governo? Cortou aqui para mim, Thalita.
Pergunto para o senhor se a expectativa do acordo ou do início das obras, se ela se mantém de acordo com aquilo que havia sido informado pelo governo. O governo trabalha com a expectativa inicial, né? Trabalha com os dados que ele apresentou o projeto e espera um andamento regular dentro da Assembleia para que as obras então se iniciem. Mas é claro que o processo legislativo ele tem uma série de nuances. Acontecerão aí diversos debates, acontecerão aí diversos trabalhos dos parlamentares, então nós não podemos precisar o tempo, a data exata para que o projeto seja aprovado, então aí as obras iniciem efetivamente. Como é que está a situação do governo em relação a esses projetos, deputado? A gente viu algumas críticas por parte da oposição, mas vimos outra parte dos deputados celebrarem esse acordo feito pelo governo do estado com a Vale. Hoje, por aquilo que o senhor sente dos seus pares, dos seus colegas, como é que está o ambiente para o andamento desse projeto, ou desses projetos, na verdade? Foi um acordo muito importante, né, Rodrigo? Nós vemos aí que o governo passado tentou chegar a um acordo, no caso de Mariana, conseguiu, né, avançar muito pouco nesse sentido, e o governador Romeu Zema, então, costurou muito bem esse acordo de 37 milhões, quase 38, melhor dizendo, 38 bilhões, quase 38 bilhões. É óbvio que não é o suficiente para reparar ainda, né, principalmente as perdas humanas ali, que são irreparáveis, mas foi um avanço muito grande, o maior acordo nesse sentido da história. Nós teremos aí também, no decorrer da implementação desse acordo, o maior orçamento participativo da história, 3 bilhões de orçamento participativo para que as pessoas diretamente afetadas ali nas comunidades possam efetivamente oferecer a sua voz, a sua opinião e dizer o que precisa ser feito com esse recurso. Então, na Assembleia, eu creio que não haverá um problema de tramitação do projeto. É claro que a oposição tem o seu papel de levantar a sua opinião e de questionar tudo. Isso precisa ser questionado, faz parte da democracia. Mas precisamos dizer que o governo passado tentou chegar a um acordo parecido em Mariana e não chegou nem perto. É um acordo importante, é um acordo que marca a história em Minas Gerais. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já participou várias vezes, mas é sempre bom reforçar, né? São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente. Combinado, deputado? Você e a Thalita sempre cruéis. De jeito nenhum, a gente tá até muito bonzinho ultimamente, viu? Para começar, vamos lá. Minas do combate à pandemia. Tem saído bem. Lula versus Bolsonaro. Certamente 2022. Comércio aberto ou não? Aberto, respeitando os protocolos. Perdão por atropelá-lo, deputado. Minas Consciente. É um projeto exitoso do governo que tem verificado bem aí o andamento da situação da pandemia em Minas Gerais. Secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Situação complicada. Relação do governo com a Assembleia. Excelente relação. Deputado estadual Léo Portela, do PL, presidente da Comissão de Transportes e Obras Públicas, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigada, deputado, pela entrevista. Ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço, um bom dia para vocês, sempre bom estar aí. Nós é que agradecemos, deputado.